Dando continuidade ao nosso assunto, sermão temático. Dando continuidade ao nosso assunto, sermão temático, ou melhor, dentro do nosso bloco, do nosso módulo dos principais tipos de sermão, hoje daremos continuidade no sermão temático. Vamos começar já alguns exemplos práticos, como este que está aqui. Um exemplo tirado do livro de James Braga, ok? É um livro qual eu indico muito para vocês também, tá joia? Mas este exemplo, ele consta no nosso livro, Homilética para Todos, que eu acredito que você já está acompanhando, sendo tanto impresso físico ou de alguma maneira digital, tá bom? Lembrando que não vale a pena você pagar para imprimir. Se for imprimir, é melhor comprar o livro para você ter um material de qualidade nas mãos, para você poder guardar na prateleira, para você carregar, aproveitar na fila do banco ou em algum lugar que você tenha que esperar, tá bom? Ele é um livro de um tamanho padrão, olha só, dá para colocar aqui lado a lado com a Bíblia Sagrada e acompanhar aí sua trajetória durante o dia. Vamos lá, vamos observar este esboço, vamos aprender com este esboço de uma forma grandiosa. Então, é propósito nosso aqui agora aprender muitas coisas com este esboço. Esse esboço não é só um exemplo, tá bom? E primeira questão que vamos observar neste esboço é o tema. Lembra que sermão temático, tudo é direcionado pelo tema, não por um texto específico. Então, a primeira observação que você deve fazer é que aqui não apresentou um texto base. Embora eu não aconselho isso para vocês. Já deixei minhas razões que se você, ainda mais se é iniciante, começa a pregar um sermão sem um texto inicial, você já vai ali estar perdendo a confiança das pessoas, tá bom? E perdendo, em consequência, o desinteresse. Por sermos centrados nas Sagradas Escrituras, eu aconselho sempre que vocês tenham um sermão, um texto base. Então, além desses textos apresentados, você teria um outro texto para começar o sermão, para lançar o tema. Neste caso, o tema tem a ver com oração. Então, seria qualquer texto ali que fale de oração. Poderia ser, por exemplo, aquele texto que diz que tudo que pedirdes em oração, o Pai vô-lo concederá. Então, veja bem. Fernando, mas aqui está falando de razões para oração não respondida. Sim, aí olha como que ficaria o texto base. O texto base é lido e nos deixando ali uma promessa, uma certeza de Deus de que seríamos respondidos, porém, nem todos têm oração respondida. E isso porque algumas pessoas têm coisas que estão impedindo. E por isso, nessa noite, nessa oportunidade, nós vamos ver à luz das Sagradas Escrituras os motivos ou as razões para a oração não respondida, ok? Percebeu que eu falei motivos? Eu troquei a palavra-chave, poderia ser motivos, mas esse autor escolheu razões. Você pode escolher sua palavra-chave, mudar ela às vezes, tá bom? Neste caso aqui, se eu trocasse a palavra-chave por motivos, daria certo do mesmo jeito. Então, primeiramente, lembrando sobre essa questão de palavra-chave, palavra central, vamos aproveitar a deixa e observar duas coisas. Nós temos aqui a palavra razões, não me deixa desenhar, tudo bem. Então, nós temos razões. Razões aqui é a palavra-chave da estrutura, tá bom? Então lembra da estrutura, ok? Mas porém nós temos uma palavra-chave aqui do tema.
uma palavra-chave aqui que é central. A palavra central no sermão aqui é oração, ok? A oração é a principal palavra aqui, é a palavra tema, vamos dizer assim. Então eu não vou chamar ela de palavra-chave, ela tem a ver com o tema, ok? Nosso sermão aqui, neste exemplo, é específico sobre oração. Só que oração é um tema genérico. Eu poderia estar escolhendo falar o que é oração, por que orar, para quem orar, como orar. Perceba que o tema oração, ele é um tema genérico e que me permite vários temas diferentes. Então, oração por si só é muito vago. Então, o autor aqui escolheu razões para a oração não respondida. Ou seja, ele sabe do que vai falar. Ele delimitou o tema. Ele vai falar de razões pelas quais as orações não são respondidas. O sermão ele começa com essa primeira parte. Esse é o tema. Então, veja bem. Você tem o tema razões para a oração não respondida. Vou abreviar aqui para oração não respondida. Agora, observa o seguinte, a partir do momento que você tem um tema, razões para a oração não respondida, agora, no sermão temático. Lembra, estamos no sermão temático, tudo é vinculado ao tema. Não temos um texto dominando o sermão. Os nossos próximos tópicos que surgirão, eles têm a ver com este tema e não com um texto específico. Então, nossas divisões não vão ser tiradas de um único texto, mas de toda a Bíblia. Então, você aí poderia agora começar a pensar, sem copiar do esboço ali, quais seriam motivos das orações não respondidas. Se fosse possível, eu te aconselharia agora fazer uma pausa, fechar seus olhos e pensar. O que faz uma oração não ser respondida? Às vezes vai pensar, a pessoa está em pecado? Ou uma pessoa que não tem intimidade? Uma pessoa que não serve a Deus? Uma pessoa que só ora quando precisa? Uma pessoa que busca interesses errados? Uma pessoa que está pedindo algo contrário a Deus? Enfim, você poderia aí talvez ter diversas ideias, ok? Agora vamos ver as que o autor James Braga escolheu para o seu sermão. Óbvio que eu não sei se ele copiou, né, esse esboço de alguém, porque o livro dele é um livro assim como eu, que ele pode tirar essas fontes de outros lugares. Então temos o tema, razões para oração não respondida. Oração é o tema genérico, razões para oração não respondida é o tema específico, delimitado, é aquilo que a pessoa vai pregar naquela noite. E o primeiro texto, ele escolheu Tiago 4:3. Então observa que, eu vou abrir aqui, mas eu quero que você observe uma outra coisa. Observe que ele deu nome aos tópicos. Não basta você dizer simplesmente assim, ler o texto, por exemplo. Irmãos, poderia, por exemplo, a palavra-chave ser textos que falam sobre a oração não respondida. Poderia, só que, porém, isso não ficaria bonito, não ficaria legal. Nós ainda vamos chegar na parte em que vamos falar de organização de esboço, da estrutura, tudo isso. Mas observe o seguinte, que Tiago 4:3 diz o seguinte, olha só. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para consumirdes em vossos deleites. Ou seja, o texto está dizendo que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Agora, veja bem que por mais que está escrito no texto, o autor deu um nome a este tópico. Qual é o nome? Qual é o nome da razão? Lembra, estamos procurando razões, por isso que razões é a palavra-chave. Se eu não encontrar uma razão pela qual a oração não será respondida, eu não encontrei meu tópico. Meu tópico só vai
Só vou achar o primeiro tópico quando eu achar uma razão. O segundo tópico quando eu achar outra razão. Então, eu sempre preciso encontrar uma razão, neste exemplo, para que nós tenhamos, então, o sermão temático, tá bom? Pedir mal. Então, eu disse para vocês observarem o fato dele nomear o tópico. Alguns simplesmente chegam e dizem, veja o que está escrito no verso 4, capítulo 3 de Tiago, diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. É errado? Não. Mas não é tão bonito, tão organizado, tão didático quanto você dizer o seguinte: primeira razão para a oração não respondida. A primeira razão é pedir mal. Dei o nome ao tópico, anunciei. Aí sim eu vou dizer. Vejamos Tiago, capítulo 4, verso 3, o que diz as Sagradas Escrituras. Aí é onde eu vou ler. Mas eu já anunciei o nome do tópico. As pessoas já sabem que o motivo é pedir mal. Agora eu vou dar a prova no texto. Eu vou deixar claro que as Escrituras dizem isso. E que não é coisa que eu criei da minha própria cabeça. Aí sim eu vou dizer, ok? Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para consumirdes em vossos deleites, ok? Eu não vou ler os outros textos, por uma questão aqui de lapso temporal, mas assim vai seguir todos os outros textos. Então, olha, primeiro, pedir mal. O autor escolheu aqui pedir mal, ok? Mas você poderia, às vezes, dar um outro nome, não saber como pedir, ou pedir de forma errônea, ou pedir de maneira incorreta, ok? A questão é dar nome. Aprenda a fazer isso. Isso vai mudar sua pregação. Dê nome aos tópicos. Eu quase sou até chato com relação a isso. É verdade, mas eu sempre digo, dê nome aos tópicos. Dê nome aos tópicos. Isso é muito importante. Dê nome aos tópicos, tá bom? Segundo, e agora aqui eu já não vou ficar martelando essas questões. Salmo 66, 18, deu o nome pecado no coração. Agora veja a característica do sermão temático aqui na cara. Cada divisão, um texto diferente. Isso é característica do sermão temático. Então, primeiro foi Tiago 4, 3. Mas o segundo já foi Salmo 66, 18. O terceiro é um outro texto. E como eu disse, para o texto base ainda seria outro texto. Então observe que cada divisão vai ser um texto diferente, um nome diferente, uma ideia diferente. Lembra disso, isso é importante. Deixa eu voltar no exemplo do autor. Pedir mal não tem nada a ver com pecado no coração, que não tem nada a ver com duvidar da palavra de Deus, que não tem nada a ver com vãs repetições, que não tem nada a ver com desobediência à palavra. Embora alguns aqui, por exemplo, pecado no coração é desobediência, vãs repetições é uma desobediência, pedir mal é uma desobediência. Mas o que eu quero dizer é que cada divisão representa algo diferente uma da outra. Sabe aquele sermão que a pessoa começa a pregar? Aí ela muda de tópico, mas parece que ela está no mesmo lugar. E ela muda de tópico, ela está aparentemente no mesmo lugar. Dá sono, dá vontade de dormir, dá vontade de ir embora, dá vontade de esconder. Isso é porque os tópicos são muito parecidos, tá bom? E quando isso acontece, o próprio pregador, ele fica sem chão, sem lugar, ele fica desorganizado, porque na hora que ele muda de tópico, que ele começa a falar, ele pensa assim, mas eu já falei isso. É como se você dissesse assim, Jesus é o nosso pastor. Aí depois vai dizer assim, Jesus é o bom pastor. Jesus é o supremo pastor. Imagine que cada um desses fosse tópicos diferentes,
Quando você falar assim, Jesus é o bom pastor porque ele é o supremo, porque ele é o maior. Aí na hora que você chegar e dizer, Jesus também é o supremo pastor, é porque ele é o maior. Mas você já falou no outro tópico. Então é redundância. Neste caso aqui, isso não está acontecendo. No primeiro tópico, só se vai falar sobre pedir mal. Sobre formas que você está pedindo e está de forma errada. Talvez sua oração não está sendo respondida porque você não está pedindo da forma correta. Pode ser que você não esteja pedindo de acordo com as Sagradas Escrituras. E, obviamente, que neste momento, por mais que eu dei o nome ao tópico, por mais que eu li Tiago 4,3, eu posso buscar exemplo nas Escrituras de pessoas que pediram e pediram de forma errada. Pessoas que pediram coisas que não podiam ter. Coisas ou ilícitas, ou coisas não permitidas, ou coisas que Deus não queria conceder. Eu posso pegar exemplos. Eu posso pegar exemplo de pecado no coração, ou de dúvida da palavra de Deus. Ou seja, esses outros textos que fomentariam a ideia não seria o texto que divide o tópico, nem o texto base. Seria textos que vão complementar aqui a nossa mensagem. Tudo isso ainda poderia culminar com algum outro texto no final, talvez demonstrando a importância de orar corretamente, ou talvez mostrando uma falha na oração de alguém, como aquela oração não foi respondida. Por exemplo, nós temos nas Sagradas Escrituras pessoas orando e se achando com crédito com Deus, abusando, de certo modo, de outras pessoas que oravam por perto. Tem a oração do fariseu e do publicano, onde aquele que se acha o tal, ele ora a Deus, mas agradecendo por não ser como aquele. Mas aquele que estava ali sendo humilhado, ele ora a Deus como quem não tem direito, como quem não é digno. Mas a oração dele é que foi aceita. Poderia ser tratado algo assim. Poderia ser tratado, por exemplo, a respeito de uma oração urgente, oração de Jonas dentro do ventre do peixe, alguém que está desesperado, sabendo que vai morrer, sabendo que não existe outra opção, outra chance, e naquele momento ali ele ora a Deus com verdade, arrependido, óbvio, vai morrer, tá arrependido mesmo, ok? Então, o que eu, recapitulando, os principais pontos que eu quis te mostrar nesse esboço. Tudo começou com um tema, razões para a oração não respondida, ok? Então, este tema, razões para a oração não respondida, governou todo o sermão. E como eu disse para vocês, nós poderíamos pensar em outras possibilidades. O autor aqui não encontrou todas as razões para uma oração não respondida, ok? Pode ser, por exemplo, que nós iríamos incluir falta de intimidade com Deus. Um exemplo, poderíamos incluir oração contrária à vontade de Deus. Por que a oração contrária à vontade de Deus não poderia ser respondida? Porque Deus não pode contrariar a si mesmo, ok? Digamos, Deus não quer que a família se divorcie, que a família se dilua, se desfaça. E de repente você ora para que uma família seja desfeita. Isso não é oração. Isso é macumba, isso é alguma outra coisa. Mas não existe essa oração. Essa oração ela não vai ser dirigida para Deus. Se for dirigida para Deus, ela não vai ser respondida. Então, se ela não vai ser respondida, nós encontramos uma razão para a oração não respondida. Pedir contrário à vontade de Deus. Ah, Fernando, mas o autor não usou isso. Claro, não tem como, embora aqui poderia se considerar desobediência à palavra de Deus, poderia ser outra coisa que é contrário à palavra de Deus. Ok? Poderia ser uma oração contrária à palavra de Deus, também não seria respondida. Perceba que sobre tópicos, aqui teria inúmeros. Talvez você até queira fazer um sermão agora, dentro deste mesmo tema,
com tópicos totalmente diferentes do autor. Seria muito interessante para você desenvolver-se. Primeiro, às vezes você vai achar o título, por exemplo, falta de intimidade, oração contrária à vontade de Deus, e depois você buscaria aí o texto, e aí vai acontecer a prova. Pode ser que não encontremos algum texto que defenda a nosso posicionamento da divisão. Digamos que eu não acho nenhum texto que fale da falta de intimidade com Deus, trazendo esse prejuízo da oração não respondida. Eu vou ter que abandonar esse tópico. Lembrando que lá no texto não precisa estar escrito assim, falta de intimidade, ok? Não é isso. Mas, por exemplo, digamos, teria que analisar o texto, mas está me vendo à mente aqui agora aquele texto que diz que o pastor conhece a voz das suas ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O que acontece? Isso seria uma referência de que o pastor só conhece a voz das ovelhas porque ela tem contato com ele. Se fosse uma ovelha que não tem contato com o pastor, esse pastor não conhece a voz daquela ovelha, ok? Então, isso sim poderia ser analisado se nos serviria aqui. E lá não fala de intimidade, mas a ideia permanece, ok? Então é isso que nós temos que observar. Nem sempre lá vai conter as palavras que estamos buscando. Às vezes vai conter apenas a ideia. E a ideia, a maioria das vezes, já é suficiente para nós. Tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima aula, onde daremos continuidade ainda ao sermão temático. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, seus estudos. Não desanime, não retroceda, permaneça firme para a honra e glória do nome do Senhor. E que Deus possa te usar poderosamente no reino dele, na igreja, na palavra, na oração, no ensino, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida de quem chegou até aqui, pela vida dessas pessoas, ó Deus, que estão dedicadas, empenhadas em seguir firmes na tua obra e na tua caminhada. Pai, sustente a vida de cada um. Dê renovo, ó Deus, dê restauração. Supra a vida, ó Deus. Supra o financeiro, ó Deus. Tira todo impedimento, toda tentativa de fazê-los desanimar. Ó Deus, que se tiver alguém da família, ó Deus, contrário a este ministério na vida dessa pessoa, tire esse impedimento, ó Deus, transforma o coração. Que nós possamos andar alinhados com a nossa casa, com a nossa família. Ó Deus, sabemos o quão é difícil quando alguém da nossa casa é contrário ao nosso ministério, ao nosso chamado. Mas nós te pedimos, ó Pai, nos cubra com a tua graça, com a tua bênção, com a tua proteção e com a tua sabedoria. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.